hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o inverno é mais frio, o verão é mais quente, as mudanças climáticas, elas de fato são reais, o mundo está mudando, muito em breve vai ser impossível caminhar com o sol, né, escaldante batendo em nossa cara, vai ser um calor absurdo. Quando for inverno vai ser um frio absurdo, né? E também, claro, chuvas vão ser torrenciais. A tendência do mundo é só entrar em picos, em extremos, até que ocorra a inversão magnética, porque o campo magnético ou o cinturão de Van Allen é justamente a defesa da Terra perante ao que vem de fora. E o Sol emite a gente chama de massas coronais, ele emite radiação e essa radiação impacta a Terra como se fosse bomba nuclear. E aí essa energia, ela cria disruptura na Terra. Só que o campo magnético, ele ameniza a situação para que essa energia, essa toroide que chega na gente, chegue mais amênua. Agora, com o campo magnético enfraquecido, né, a coisa fica estranha. E claro, né, já é sabido pela elite mundial que vai faltar comida algum dia, meu irmão. E não vai ser tarde, daqui a 40 anos, né? Porque os alimentos não conseguem acompanhar a esses picos de temperatura. Você vai plantar arroz, chega do verão, bate 40 graus na sua lavoura, você perde o seu arroz. Você vai plantar, por exemplo, feijão, algum alimento, e chega um frio extremo, você perde a sua plantação. As aves, os animais também não vão aguentar, né? E os únicos animais que vão aguentar esses picos são os insetos, porque eles hibernam no inverno e eles eles procriam muito rápido e eles vivem no verão, então eles hibernam, literalmente hibernam, tá? Como gafanhotos, esse tipo de coisa. E aí o mundo vai ficar extremo, tá? E tudo isso tem âncora bíblica por trás, mas eu queria mostrar para vocês que, olha só, notícias comuns, essa aqui é do Metsu, tá? Você consegue ver como que a coisa tá se caminhando ao eixo bíblico, tá? Ó, verão de 2022 foi o mais quente já registrado na Europa. O nível tá ficando colossal. É aquilo que eu falei, meu irmão, você faz uma análise dos últimos 100 anos, o nível de calor tá maior do que... Se você pegar os equipamentos de meteorologia no passado e você for comparar, você vai ver que o calor está escaldante, né? Foram poucos os momentos na Europa que teve calores tão absurdos assim. E aí eu preciso dizer para você que como que é importante você se preparar para uma situação hipotética onde o mundo vai quebrar de vez, o mundo vai para o ralo de vez. Como é bom você ter informação privilegiada e você se resguardar antes que todo esse percurso aconteça. Por exemplo, uma coisa que é importantíssimo de você entender é que existem plantas que têm proteína, tem plantas que têm carboidrato. Por exemplo, plantação de batata. O ciclo da batata é 90 dias. Você faz uma plantação de batata, você pega 9 metros quadrados, você tem que plantar em vertical, na horizontal, tá? No horizonte. Você não pode plantar só na vertical. Você tem que fazer uma torre de plantação, né? Pode usar tubo PVC, pode usar o que você quiser. E aí interessante é o quê? Você ter uma estrutura que você consiga plantar batata, porque batata ela é o carboidrato, ela é o alimento que historicamente, né, em meio a conflitos, depreciações, em governos totalitários, alimentou o povo, né? Então a batata ela tem uma história de mais de 1000 anos, que já, inclusive a Europa só existe por causa de batata, porque os conflitos que a Europa já teve, na escassez de alimento, o que salvou a Europa foi batata. Então, por exemplo, plantação de batata é uma coisa interessantíssima de você ter. Outra coisa, Oroponobles é uma verdura que tem proteína animal. Isso faz com que você não precisa caçar, né? É evidente que a caça ela é importante, mas no período do inverno, meu irmão, não vai ter animal que apareça. E aí, os animais que vão aparecer vão ser animais pequenos, porque os animais grandes eles não vão conseguir sobreviver, né? Então, a proteína do Oroponobles ela te ajuda muito, né? Porque o ser humano ele precisa de fonte proteica, tá? Tem uma outra planta que eu esqueci o nome aqui agora, que ela é até muito famosa, tá? Minha esposa até encomendou 10 sementes para a gente poder plantar aqui. Eu vou lembrar o nome, tá? Antes de finalizar esse vídeo aqui.
Moringa, né? Moringa. Você tem que plantar também moringa. Abóbora é um alimento que dura... Se você plantar abóbora, ela dura 6 meses. Mesmo que você corte a abóbora, ela dura 6 meses. É só você cozinhar, que é uma excelente fonte de carboidrato. Chuchu e abobrinha são alimentos que com grande proliferação. Quiabo, couve. Então, são alimentos que você precisa ter na sua casa. Agora, você só vai conseguir produzir esses alimentos se você tiver terra. Se você não tiver terra, morar em apartamento vai ser extremamente difícil de você produzir. Por que eu falo isso para você? Porque, meu irmão, hoje é verão quente. Daqui a 2 ou 3 anos, nós vamos ver o tempo todo notícias falando assim: fazendeiros perderam a sua plantação de milho, fazendeiros perderam a sua plantação de soja. Você vai chegar no supermercado, vai estar tudo vazio no supermercado. Vai chegar no sacolão, tudo vazio. E aí, meu irmão, o que vai acontecer? Vai haver uma escassez de alimento. Escassez de alimento faz com que as pessoas fiquem famintas. Pessoas famintas beiram a loucura, fazem loucuras. Vai haver aumento de criminalidade, vai haver aumento de uma série de coisas encabulosas que vão acontecer. E é extremamente importante você ir se resguardando, se isolando da sociedade, plantando, tendo água em abundância, né? Fazendo a proteção, por exemplo. O ideal é a aquisição de arma de fogo, mas se não for possível, ter uma flecha, uma balestra, né? Um estilingue, sei lá, meu irmão, alguma coisa para você se proteger, você e sua família. É extremamente importante. Então, você tem que começar a pensar o seguinte: eu sempre falo para as pessoas isso. Ainda que as coisas não venham a acontecer agora, e pode ser que as coisas não aconteçam na nossa geração, ainda que não aconteça, ano após ano vai piorar. E a tecnologia que hoje faz a sociedade funcionar, por exemplo, o milho hoje ele é transgênico, ele é híbrido, né? O milho convencional, o milho preto, ele raramente dá no solo brasileiro. O solo brasileiro não consegue comportar alimentos que são originais. Então, muitas vezes os alimentos são híbridos. A banana é híbrida, a melancia é alimento híbrido, né? Eles não são mais os originais que Deus criou, porque os originais não vingam nessa terra. Então, é isso que é importante você entender. Porque até que ocorra essa inversão magnética, as coisas vão se encabular, tá? E aí, qualquer ideia que eu sempre falo para as pessoas que eu acho que é extremamente importante, você tomar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não precisa correr, não precisa se afobar, mas é um passo de cada vez. Eu não estou dizendo que o mundo vai acabar, pessoal. Não estou falando isso. Estou dizendo que a mudança climática ela é real, não tem a ver com o homem, tem a ver com o campo magnético. Só que essa mudança ela não tem como ser parada. Não tem como o governo mandar parar a natureza. E aí, evidentemente, numa situação como essa, você tem que aprender a caminhar com as próprias pernas. Não depender do gás do governo, aprender a usar lenha, aprender a cozinhar, aprender a fazer as coisas por conta própria, porque o governo não... vai chegar um momento que o calor vai fazer lockdowns de energia, vai chegar um momento que as coisas vão ficar precárias, e quanto mais cedo você tomar a pílula vermelha, melhor fica para sua vida. Então eu só queria trazer essa notícia para vocês, porque olha só, foi o verão mais quente já registrado na Europa. Meu irmão, o mais quente. E eu avisei que a coisa ia ficar dessa. Agora, quando chegar o inverno, vai ser o inverno mais frio registrado na Europa. Pergunta pro camaleão que está me assistindo: como que vai plantar alimento aqui na Europa? Não planta, né? Não planta. Então, basicamente, vai chegar um momento que no Brasil vai acontecer a mesma coisa e nós vamos ter uma enorme dificuldade de plantio de alimentos. Nós teremos que ser seletivos em que a gente vai poder plantar. Tá? Essa que é a minha ideia. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aqui embaixo na descrição. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e eu encontro com você no próximo vídeo.